Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Com a proteção de Deus e sem esquecer o juramento prestado por todos os vereadores desta Casa de Leis, de sempre exercer com dedicação e lealdade nossos mandatos, respeitando e fazendo cumprir a lei e promovendo o bem geral do município, esta Câmara Municipal abre mais uma vez suas portas para trabalhar com seriedade, honestidade e perseverança, em prol do bem-estar de nossa comunidade e do desenvolvimento deste município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, sempre respeitando as adversidades da real democracia em que vivemos. Daremos assim início à 27ª sessão ordinária do exercício deste ano de 2014 da Era Cristã. Convido o primeiro secretário, o vereador Rafael Claudemiro Nisato, a proceder à chamada dos vereadores. Dilmo Rezende. Presente. Fabrício Ferro. Presente. Gumercindo da Sola. Presente. José Faquim. Presente. Paulo Chioca. Presente. Fábio Peão. Presente. Cássio Galo. Presente. Rafael Nisato, presente. Aldo Stefano. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se no setor competente e no site www.camarajosebonifacio.com.br. Iniciaremos a leitura da matéria do expediente. Pauta da 27ª sessão ordinária, 16 de setembro de 2014. Projeto de lei número 30/2013, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, previsto pelo artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei número 19/2014, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre concessão de isenção de taxa de água e esgoto a usuários de consumo igual ou inferior a 10 metros cúbicos e da outras providências. Pedido de devolução do projeto de lei número 19/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre concessão de isenção de taxa de água e esgoto a usuários de consumo igual ou inferior a 10 metros cúbicos e da outras providências. Indicação número 115/2014, autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo, que solicitou ao senhor prefeito estudos no sentido de transformar o ambulatório Dr. Edson Gianeto, no Jardim Carlos Cassetari, em ambulatório misto, ou seja, manter a estratégia saúde da família e ampliar o atendimento médico para os mesmos bairros que já são atendidos e para a população de loteamento residencial Valentim Ciani, com clínico geral, ginecologista e pediatra, facilitando o acesso à saúde pública daqueles moradores, pela proximidade de suas residências. Convido o vice-presidente Fábio Peão a ocupar a presidência para que eu possa falar na tribuna. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos e com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Cássio Galo. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Vale Tietê, internautas, público aqui presente, gostaria de cumprimentar a todos, revendo alguns amigos aqui, pessoas conhecidas da nossa cidade. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui para acompanhar os nossos trabalhos. Nós temos, para quem está vindo pela primeira vez, nós temos 3 tempos para se falar aqui. Esse é o primeiro tempo, que é sobre o expediente, algumas indicações que estão na pauta. Depois nós temos um tempo, esse é de 10 minutos. Depois nós temos 25 minutos para cada vereador falar sobre as matérias a serem votadas. E depois, no final, mais 10 minutos cada um sobre as explicações pessoais. Então, nesse momento, eu venho falar da minha indicação de hoje,
que estou solicitando estudos à Prefeitura no sentido de transformar o ambulatório Dr. Edson Gianeto, que se localiza lá no Jardim Carlos Cassetari, em ambulatório misto, ou seja, manter a estratégia de saúde da família, que é o ESF, que já tem lá, e ampliar o atendimento médico para os mesmos bairros que já são atendidos e para a população do loteamento residencial Valentim Ciani, com clínico geral, ginecologista e pediatra, facilitando o acesso à saúde pública daqueles moradores pela proximidade de suas residências. Eu andei fazendo, ao longo do ano passado e desse ano, várias indicações ligadas à área da saúde, que foi uma das bandeiras que a gente levantou e tem trabalhado aqui na Câmara Municipal. Então, fiz várias indicações, por exemplo, a abertura do ambulatório médico, lá do Primavera até às 22 horas, a implantação de equipe de estratégia de saúde da família nos ambulatórios aqui da Vila Saudade, lá do Primavera, mais uma equipe, e uma na Santa Luzia e nos Machados. Fiz uma indicação para implantar uma farmácia no ambulatório municipal da Santa Luzia, ao qual foi atendido. Fiz uma indicação para criar licença maternidade às funcionárias públicas para 6 meses, de 4 para 6 meses. Uma indicação aos funcionários públicos para receberem plano de saúde familiar. Para se colocar plataforma elevatória nos veículos da saúde, nos ônibus coletivos da saúde. Para implantar uma UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, 24 horas, ligada ao SAMU. Criar o CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, em nosso município, para atender José Bonifácio e a região. Uma indicação para correr atrás, junto ao Estado de São Paulo, para se trazer um AME ambulatorial ou um AME cirúrgico para José Bonifácio, que é um ambulatório de especialidades médicas. Voltar o atendimento médico ao bairro da Vila Leusa, que tinha acabado. Nós fomos atendidos nessa indicação. A instalação de um raio-x no ambulatório João Lania. A inscrição do programa Mais Médicos, que a Prefeitura fez. A inscrição no programa da Saúde do Homem, para fazer alguns tratamentos, alguns cuidados com a saúde do homem, principalmente ligado ao câncer de próstata. Fiz outra indicação para se criar um setor de Engenharia e Segurança do Trabalho, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional aos funcionários públicos da Prefeitura. Fiz uma indicação para se contratar mais 2 médicos para atender no ambulatório João Lania no período da noite. Ampliar o atendimento do ESF do Cassetari para o Valentim Ciani. E também, antes dessa aqui, começar a fazer coleta de sangue lá em Santa Luzia, no ambulatório de Santa Luzia, que iria ajudar muito aquela comunidade. E hoje, fazendo essa indicação aqui, para se transformar o ambulatório ali do Cassetari num ambulatório misto, porque lá é só a equipe de estratégia de saúde da família que funciona. E, para fazer valer, um dos princípios que o SUS preconiza, que é o de garantir o acesso dos cidadãos à saúde pública o mais próximo possível das suas residências e aos serviços necessários à resolução dos seus problemas de saúde. Então, com o atendimento do ambulatório misto e com mais médicos, será possível atender aquela comunidade que hoje não recebe atendimento médico naquele ambulatório do Cassetari, devido à territorialização do ESF, que só pega o Roque Carbone, Cassetari, o Nova Esperança, e o Valentim Ciani está fora dessa territorialização. Então, por que não permite? Porque a quantidade de habitantes já está saturada para aquela equipe. Portanto, essa é uma alternativa possível de se realizar
e atender a reivindicação dos moradores do Valentim Ciani. Então fica aí mais uma proposta à Prefeitura Municipal. A gente entende que é preciso criar uma alternativa que possibilite o acesso mais próximo à saúde pública daqueles cidadãos daquele bairro. E que a transformação desse ambulatório misto é uma solução. E a gente espera realmente a sensibilidade do prefeito municipal, a sensibilidade do secretário da Saúde, para que essa indicação seja atendida. E, com certeza, nós iremos atender às necessidades daquele bairro, daquela população. Então, a nossa indicação de hoje era essa. Muito obrigado. Reassume a presidência o vereador Cássio Galo. Antes de ler o comunicado, eu gostaria de ler na íntegra o ofício especial de devolução do projeto 19/2014 do Poder Executivo. José Bonifácio, 16 de setembro de 2014. Ofício especial. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio, senhor Cássio Elmo Galo, venho, através do presente, solicitar com urgência a retirada e devolução do projeto de lei número 19/2014 para fins de correções e adequações, além de uma melhor análise que são extremamente necessárias, visando o bem-estar da população de José Bonifácio, tendo em vista estar pautada para esta data a sua apreciação por esta Casa de Leis, conforme a leitura da ordem do dia, conforme o artigo 160 do Regimento Interno. Atenciosamente, Edmilson Pereira Alves, prefeito municipal. Comunico que se encontra para votação nesta sessão as seguintes matérias: projeto de lei número 30/2013, autoria do Poder Executivo. Pedido de devolução do projeto de lei número 19/2014, autoria do Poder Executivo. Gostaria de explicar um pouco para quem está nos ouvindo que, segundo o nosso regimento interno da Câmara Municipal, o autor de proposições de projeto, no caso o prefeito municipal, no seu artigo 160 do nosso regimento interno, diz o seguinte: o autor poderá solicitar, em qualquer fase da elaboração legislativa, a retirada da sua proposição. Parágrafo 1º. Se a matéria ainda não estiver sujeita a deliberação em plenário, compete ao presidente deferir o pedido. Parágrafo 2º. Se a matéria já estiver submetida ao plenário, compete a este a decisão. Ou seja, esse projeto já está tramitando na Câmara, estava na pauta de hoje, e o prefeito municipal está pedindo, através desse ofício, que foi lido pelo nosso secretário, a retirada do projeto de qual que é mesmo? Acho como é que fala? Está pedindo a retirada do projeto número 19/2014, que é o projeto da isenção da taxa da água de quem consome até 10 mil litros de água por mês. Portanto, nós vamos colocar em votação esse pedido de retirada de projeto também. Se for aprovado, então retira-se o projeto. Se não for aprovado, nós vamos votar o projeto número 19 normalmente. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Stefano. Desculpa. O vereador Dilmo Rezende, primeiro. Senhor presidente, vereadores, internautas, radioouvintes, público presente, em quem cumprimento na pessoa do ex-prefeito Celso Olimar Calgaro e da presidente do PSD, Josi. Boa noite. Quanto ao projeto
de lei número 19/2014, votaria não, pois os mentores deste projeto descreveram assim no seu artigo 2º, segundo esta lei entrará em vigor 60 dias após sua publicação. Tal descrição infringe o artigo 217 do Código Tributário, que assim dispõe: a isenção, salvo se concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, porém só a eficácia a partir do exercício seguinte àquele que tenha sido modificada ou revogada. Portanto, a extinção da isenção de que trata a Lei Municipal número 3.164/2004 somente terá eficácia a partir do próximo exercício, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2015, mostrando assim ilegal o dispositivo do artigo 2º do projeto, ora discutida, que prevê que a lei entrará em vigor em 60 dias após sua publicação. Nota-se, da parte da equipe do Executivo, um despreparo. Além de ferir o Código Tributário Municipal, esse projeto é completamente inconstitucional, pois confronta com o princípio da isonomia tributária, em razão do qual dois contribuintes em situações rigorosamente igual não podem ser tratadas de forma desigual, ferindo o artigo 5º da Constituição Brasileira, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros a igualdade. No artigo 150 ainda da Constituição, diz assim: nem a União, nem o Estado, nem o município poderá instruir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos. Portanto, este projeto de lei é inconstitucional e confronta com o princípio da isonomia tributária. Este projeto também fere a lei orgânica do nosso município, em seu artigo 128, que preceitua: é proibido instituir qualquer isenção em caráter genérico, ou seja, em caráter geral, para todos. Fazendo cálculos em cima da relação de pessoas que são beneficiadas, encontrei meu nome, Dilmo Rezende de Carvalho, no endereço Rua Ademar de Barros 830. E realmente, o imóvel é de minha família, porém está alugado. E a conta permanece em meu nome. Portanto, nessa mesma lista aparece vários nomes de uma mesma pessoa, e isso não significa que são essas pessoas que estão sendo beneficiadas. Então não condiz com a realidade aquela relação. Observei também que se encontra 2.513 famílias beneficiadas. Porém, 238 bicos encontram-se sem consumo, ou seja, 1 metro cúbico. Os endereços que constatamos são terrenos, portanto não há consumo em 238 bicos. Analisando ainda a planilha da Prefeitura, grande parte dos beneficiados consomem abaixo de 5 metros cúbicos de água. E fazendo um levantamento, e se levarmos em conta que R$ 4,50 é da taxa de expediente, e esse recurso não pode ser computado para a água, a cobrança não compensa. A burocracia fica mais caro do que o recebimento. Estatisticamente falando, e embasado em cálculos aproximadamente, a Prefeitura arrecadaria de R$ 6 a R$ 10 mil mês, o que não resolveria o problema. A Lei Federal, recentemente criada e aprovada, número 12.862, pelo Congresso Nacional, em seu artigo 2º apresenta, como uma alteração para incluir a adoção de medidas de fomento à moderação de consumo de água como princípio fundamental dos serviços públicos de saneamento básico. Os órgãos da administração pública federal deverão adotar todas as providências possíveis para economizar ou otimizar o uso da água. Em vários municípios,
A exemplo de São Paulo, Chapecó, Campinas, São Bernardo, Votuporanga, Iracemápolis e muitos outros, existem programas de incentivos de até 30% de desconto na conta da água para quem economizar pelo menos 20% do seu consumo. No município de São Bernardo do Campo, 44% dos moradores economizam e estão recebendo de 20% a 30% de desconto em sua conta. E se fizermos uma análise profunda, o que estão deixando de receber financeiramente nesses municípios é muito mais do que Bonifácio receberia por esse projeto aqui hoje. Nós estamos deixando de receber hoje, mas preparando um futuro para amanhã. Porque na cidade dos meus parentes está faltando água hoje, não tinha para tomar banho. Tambaú não tinha água hoje. E em vários municípios de São Paulo não tinha água hoje. E já não tem há alguns dias. O racionamento é constante. E em países desenvolvidos é comum esta prática, que as pessoas têm benefícios em troca desse tipo de economia. Recentemente, a imprensa regional pela Rede Record e o Diário da Região elogiaram a lei que incentivava a economia de água e diz que o nosso município saiu na frente, prevendo o momento atual. Hoje, a Rede Globo esteve aqui fazendo um trabalho em cima desse projeto de lei do prefeito, do que nós já tínhamos. Portanto, vejo a lei número 3.164 de 2004 como um avanço considerável nas ações ora em desenvolvimento, com vistas à racionalização do consumo de água por parte da população. Tentar alterar o que está dando certo e ir em desencontro com as atuais circunstâncias, e se o fim da isenção não acarreterá um aumento de consumo da água, um bem tão precioso nos dias atuais, considerando que muitos contribuintes que atualmente fazem economia extrema de água parem e consumam mais dos limites, né? Em face da cessão da isenção, ocasionando assim um aumento no consumo da água. E tentar alterar esta lei é anular uma conquista social, é anular uma conquista democrática, ir em desencontro com os interesses do momento atual. Pelo projeto de lei número 19 de 2014, por ferir o Código Tributário, por esse projeto ser inconstitucional, por esse projeto estar em desacordo com a lei orgânica do município, por ser um projeto que fere os princípios democráticos, eu votarei não. E proponho que se faça o que tenha que se fazer, cobrar os inadimplentes, e assim a água se mantém. E em buscas dos recursos através dos governos estaduais, dos governos federais. Mendonça recentemente recebeu 6 milhões para gastar e não precisava com a água. E Bonifácio não recebe, né? Então, critiquei, mas também ofereço as condições para que saia aí. E acredito que é papel do Executivo fazer tal trabalho. Quanto ao projeto de lei número 30/2013, também votarei não. Contra, pois, se a gente pesquisar pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o brasileiro gasta, em média, 150 dias por ano trabalhando somente para pagar imposto. Ou seja, 5 meses do ano é para pagar imposto. Estimativas de que cada brasileiro paga, em média, quase R$ 8.000 por ano, e diz o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, trata-se de uma das cargas mais altas entre os países emergentes. Pela 4ª vez seguida, o Brasil apareceu entre os 30 países do mundo que mais cobram impostos. Também pela 4ª vez, apareceu que ocupa a lanterna em termos de qualidade de serviço prestado à população. Já pagamos impostos, taxas demais, para eu colaborar para criar mais uma. Todos pagam impostos. Às vezes nós não percebemos, mas quando compramos o arroz, nós pagamos quase 18% de imposto. No feijão nós pagamos 18%. Na carne nós pagamos quase 24%. Se comprar uma pasta de dente que a gente não percebe, a gente paga quase 32% de imposto. E um caderno a gente paga quase 35% de imposto. E ainda querem que eu ajude a criar mais um imposto? Portanto, já pagamos imposto demais para criarmos mais um. E no âmbito governamental é sempre assim. É muito fácil quando aparece uma dificuldade. É criar imposto,
é criar imposto, e o povo tem que pagar. E o povo vai pagando. E não serei eu o responsável pela criação de mais um imposto. O governo municipal deveria aplicar melhor os recursos arrecadados. No mês que vem, a energia vai subir 30%. 30%. Onde nós vamos parar? E nós, além dos 30%, nós vamos colocar mais R$ 4,90. Numa conta de energia que se paga R$ 100, desses R$ 100, R$ 69 é imposto, é tributação. Nós gastamos R$ 31 apenas de energia. E aí vamos aumentar ainda mais essa carga. Nós somos o terceiro país do mundo que mais cobra imposto em energia. O ITR, este ano, em nosso município, sofreu um aumento de quase 200% em alguns casos, em média. E quando tiver que dar o aumento da taxa de iluminação? Hoje nós estamos colocando R$ 4,90. Depois vai ficar para o executivo, ele pode dar o aumento que ele quer. Quem garante que não vai dar 200% como deu agora do ITR? Ou ele, ou outros aí. Hoje é R$ 4,90, mas amanhã, como será isso? Como é que vai ficar? Estamos assistindo a cobrança abusiva de IPTU aqui em nosso município. E o retorno? Cadê? Tanto imposto, não daria para aplicar, às vezes, melhor esses recursos arrecadados? O que eu proponho ao executivo, ao prefeito, e acredito ser uma de suas funções, é buscar, junto a forças políticas, para aumentar a vinda de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM, e aumentar os recursos nossos do ICMS. São impostos que nós pagamos aqui e que vai para Brasília e que vai para São Paulo. E depois volta. Só que volta muito pouco desses recursos. Depois retorna. Só que no nosso caso do município, vem acontecendo o quê? Esse repasse vem diminuindo ano a ano, mês a mês. E segundo conversa com o pessoal da prefeitura, nós estamos perdendo, em média, 1 milhão por ano, por falta de força política, por falta de estarmos lá brigando. Porque temos municípios aqui, do nosso redor, que ao invés de abaixar esses recursos que vêm de Brasília, estão aumentando. E bem próximo de nós. E isso vem acontecendo. Será que está sendo feita alguma coisa para melhorar esses repasses, esses recursos do Fundo para Bonifácio, que por direito é nosso? Sendo assim, não precisaria criar mais um imposto. Não vou mais longe. Vou então, apresentei aqui, acredito, as soluções para que os projetos que eu voto não, para que o prefeito tenha condições de custear. Obrigado, boa noite. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Stefano. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, público presente, meu boa noite. Os dois projetos em votação, inicialmente gostaria de falar a respeito do projeto 030/2013, que dispõe sobre a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública prevista pelo artigo 149 da Constituição Federal. Nós já sabemos há algum tempo que a CPFL, aqui em José Bonifácio, a CPFL, através da ANEEL, vai deixar, a partir de 2015, de prestar um serviço e está repassando esse serviço para o município. Que é, a prefeitura vai ter que assumir as lâmpadas, o braço ali do poste e o relé que acende e apaga. A prefeitura vai ter que assumir esse serviço.
Eu comentei aqui, inclusive, na audiência pública, que uma das razões que eu sou contrário a esse projeto é o fato da Prefeitura Municipal, existe os advogados da Prefeitura, não ter questionado a CPFL na Justiça por que de repassar esse serviço para o município. Segundo algumas coisas me chegaram, a Prefeitura disse que por outras prefeituras terem entrado na Justiça e perdido a causa, a Prefeitura daqui não entrou. Eu acho um grande erro, porque cada juiz pode tomar sua posição e, no mínimo, a Prefeitura Municipal deveria ter acionado a Justiça, porque o que está acontecendo é o seguinte, o governo federal está jogando em cima dos municípios mais um imposto. E, como o Dilma já disse, concordo, nós estamos cheios de tanto imposto que se está recaindo sobre a população e o retorno não está sendo desejado. Então, aqui eu tenho, inclusive, um xerox da Prefeitura de Rio Preto, que entrou na Justiça, perdeu, mas haverei recurso, não sei sinceramente se foi feito o recurso, em Rio Preto é cobrada essa taxa, mas eu acho que José Bonifácio já tem umas taxas muito elevadas que recaem sobre a população. E uma delas é a questão do IPTU, que desde o ano passado nós estamos conversando com a Prefeitura, pedindo, tivemos reuniões, até agora não tivemos a resposta. Então, para se ter uma ideia, a questão do IPTU de José Bonifácio, o imposto que hoje está sendo cobrado, um terreno, que hoje o valor do terreno, supondo que se hoje está em R$100, para 2018 ele vai ser R$200, porque hoje ele está em 50%, já existe a tabela para 2018, ele vai chegar em R$200. Nós, infelizmente, com uma inflação enganosa que fala de 5%, 6%, que a gente sabe que é enganosa, como é que a gente vai aceitar? E, infelizmente, a Câmara não pode fazer nada, porque tem que ser um projeto do Executivo, mas um terreno vai pagar o ano que vem mais 30% de aumento. Nós tivemos com vários vereadores na Prefeitura, pedimos que o Executivo revesse essa tabela progressiva, que houvesse um aumento de prazo, jogar para 2022, 2023, para o aumento do IPTU ser menor. Se não houver, para o ano que vem, o aumento do IPTU para terreno já está na tabela, vai ser mais 30% do que o valor que foi pago esse ano. Como que nós vamos votar mais imposto, como essa taxa da CIP? Vou votar contra, porque eu acho que a Prefeitura, antes de tudo, mesmo que outras prefeituras entraram na Justiça e não tiveram resultado, mas pelo menos ela teria que ter entrado para dar uma satisfação para a sua população, dizendo, eu entrei na Justiça, o governo federal não acatou e vai ter mais uma despesa. Aí sim vem o projeto, nós vamos pensar, mas mesmo assim, eu acho que é muito imposto. Até agora, a respeito do IPTU, nós estamos aguardando e não tivemos resposta se a Prefeitura vai mandar um projeto ao Executivo diluindo esses aumentos para 2021, 2022. Eu não concordo jamais que, com uma inflação de 5%, 6%, o terreno ano que vem vai ter um aumento de 30%. Isso já está na lei. Nós estamos pedindo alteração. Casa vai ser em torno de 15%, 17%, 18%, que é um absurdo também, mesmo concordando que houve uma defasagem do IPTU, do valor venal dos imóveis, mas nós não podemos jogar em cima da população 30%, 20%, numa inflação do país de 5%, 6%. Então, a respeito do projeto da CIP, eu voto contra. Sobre o projeto da taxa de isenção de água e esgoto, projeto 019/2014, também na audiência pública me coloquei contra esse projeto, da forma com que ele veio. Inclusive, a justificativa do Executivo eu achei muito pouca. E comentei já na audiência que teve aqui nessa Casa de Leis, havia comentado anteriormente, que nós não temos em mãos estudos claros que definem se a economia, o vereador Dilma colocou aqui alguma coisa a respeito, se a economia que se faz de água, né, do consumo de água, se ela não é muito mais importante hoje do que o valor que seria arrecadado dessas pessoas ou desses comerciantes que consomem até 10 metros cúbicos de água. Nós não temos essa informação.
Inclusive, acho que o setor de água tem que passar por uma reestruturação. Sou totalmente contra a privatização da água, passar água para a Sabesp, totalmente contra. Inclusive, eu acho que uma coisa tem que ficar bem clara, às vezes em campanhas, quando tem campanhas, vai passar água para a Sabesp. A lei, passar água para a Sabesp, tem que vir para a Câmara Municipal tem que aprovar. O prefeito ele não vai lá, ele não pode fazer uma lei e aprovar a água passar para a Sabesp. Tem que ficar bem claro isso. Eu acho que, se vier para cá, eu sempre fui contra a água para a Sabesp, é um valor absurdo, mas que o setor de água de José Bonifácio tem que passar por uma reestruturação, isso é notório. Nós não tínhamos essa planilha que demonstra que 2.500, e não são 3.800, que foi dito anteriormente, 3.500, na verdade são 2.500 domicílios entre comércio e residências que estão nessa faixa de até 10 metros cúbicos. Mas também ela não é clara, porque aqui sai o nome do dono, do proprietário do imóvel. Então, é uma planilha um pouco falha, porque as casas alugadas elas são no nome do proprietário. Mas nós não temos a claridade para poder votar a favor desse projeto, porque hoje em dia, com o problema de água, igual o Dilma citou também aqui, concordo, várias cidades, São Paulo passando por um problema enorme de água, dando isenções para quem economizar, um projeto desse, numa hora dessa, eu acho muito incoerente. Além do que, eu acho que tem que ser muito estudado, se houver alguma mudança, nós não podemos prejudicar principalmente aquelas pessoas mais humildes que têm essa isenção, e para quem ganha bem, às vezes R$17, que é a taxa de quem consumir em torno de 10 metros cúbicos, que é em torno de R$17, mas é muito dinheiro. É igual a questão da CIP, a taxa de energia, uma pessoa que paga em torno de R$20, se você jogar R$5 na conta dela, ela vai ter um aumento de mais de 30%. Então, para aquele que paga pouco, fica difícil. No primeiro instante, eu questionei a prefeitura por que não a CIP cobrar um percentual baixinho, um valor. Aí a pessoa que pagasse lá R$20 pagaria R$1 ou R$2. A prefeitura disse que era inconstitucional. Mas existem outras prefeituras que adotou esse sistema, mandou o projeto, aí nós iríamos analisar. Mas, voltando na questão da água, muito pouco foi esclarecido a respeito. Nós não podemos... Hoje são 2.500 famílias, comércios que são isentos e pessoas, eu acredito que muitas pessoas aqui têm condições de pagar, mas tem muitas, com certeza, e eu conversei com algumas delas, que realmente eles têm grande benefício com essa situação de não pagar. E são pessoas humildes e que fazem economia de água. Será que, se alterar esse projeto, essa economia de água, não vai aumentar muito o consumo? Outra coisa, eu vou entrar com um requerimento também, pedindo à Prefeitura Municipal, não existe nenhum estudo para dizer qual a nossa condição. Graças a Deus, José Bonifácio tem água em abundância, mas até quando isso? Nós não temos campanhas educativas, já pedi aqui, o vereador fez, no ano passado, um pedido à Prefeitura Municipal, a Prefeitura fez um panfleto, distribuiu, mas tem que haver campanhas educativas de consumo de água coerente, conscientização. Se houver necessidade de a gente fazer algumas leis aqui na Câmara, porque às vezes tem que ser em forma de lei, nós vamos fazer. Mas voto pela devolução do projeto. Acho que, a partir do momento que o Executivo está pedindo o projeto de volta, é porque ele também percebeu que existe alguma coisa errada. E eu acho que o projeto, se fosse em votação como ele está, eu votaria contra, continuo com a minha posição. Mas, no momento, como tem que ser votado, o prefeito pediu a retirada do projeto 019/2014, eu voto pela retirada do projeto. Peço ao Executivo que faça uma reestruturação no serviço de água e esgoto, porque, pelo que me consta, está sendo cobrado os inadimplentes. Existiam pessoas, eu vi a lista, que inicialmente era de R$3,5 milhões de reais, quando essa administração assumiu, que não estava sendo cobrado de inadimplentes da água. R$3,5 milhões.
Quer dizer, o bom pagador sai prejudicado e aquele que não paga estava à vontade. A prefeitura diz que está executando e tem que executar mesmo, porque os direitos têm que ser iguais para todos. O projeto também, segundo o jurídico da Câmara Municipal, deu o parecer jurídico não precisa ser seguido pelos vereadores, mas ele dá a posição dos vereadores, ele é um profissional formado para poder dar essa instrução aos vereadores. Segundo o parecer jurídico também, o projeto é inconstitucional, porque ele não pode dar diferenciação de deixar de cobrar, mesmo que a pessoa tenha uma condição social não muito boa, por ser uma taxa, um tributo, ele não pode fazer discriminação. Também é outra razão que eu acho que o projeto, como está, não pode ser aprovado. Mas, como o prefeito está pedindo a devolução desse projeto, eu voto pela devolução do projeto 019-2014 da água e voto contra o projeto da CIP. Muito obrigado. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fábio Peão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a cada vereador. Meus cumprimentos especiais, Nilson Machado, presidente da Associação Comercial, pelo lindo trabalho de vossa história, ex-prefeito Celso Gaúcho, primeira-dama, ex-primeira-dama Josi, a cada um dos senhores trabalhadores da nossa cidade, é uma honra tê-los aqui, e cada um comprometido, como o carro de som disse, em busca dos direitos, daquilo que a gente acredita, pelo melhor da nossa cidade. A todos que acompanham pela Vale do Tietê, meus cumprimentos, internautas, boa noite. Quanto ao assunto da água, o prefeito já pediu a devolução do projeto, eu também voto pela devolução. Nesses dias, desde a audiência até então, a gente viu que despertou interesse muito grande na população. Eu entrei no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que é o www.snis.gov.br. O que se vê, tem um relatório, é que existem diversas famílias que sobrevivem com um salário mínimo ou com aposentadoria. E muitas são numerosas e acabam pagando a conta de estabelecimentos comerciais e daqueles que têm famílias menos numerosas e que têm condições totais de pagar. E mais, em conversas com pessoas, comerciantes, empresários, esses não veem problema algum em pagar a conta de água, que foi aí o depoimento, citando do Lafinha, dentista. A nossa lei é bem clara e a gente é bom esclarecer para cada um dos senhores. Não tem como distinguir residência e comércio. Se a isenção de 10 mil litros é para o comércio, é para a residência, também vai para o comércio. Nós gostaríamos de separar residência e comércio. A lei tributária não deixa. Conversei com Lafinha, ele gostaria de pagar. Conversei com Guita, ele gostaria de pagar, mas a lei não deixa. Diante da lei, eles são isentos. Falei com Rafinha, diante da lei, ele também é isento. Cássio? Vereador José Fachin pede a parte. Ok. A parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. Eu achei correto a devolução desse projeto, ou o pedido, né, de devolução do projeto ao Executivo, porque se for revisado e ser mudado alguma coisa que for legal, ele tem que voltar. Porque, inclusive, minha filha não paga água. Ela falou para mim, eu queria pagar, mas eu não estou enquadrada. Ela usa a rede de esgoto, usa água e tal, e não paga. Então, eu acho que se for melhor, enfim, se fazer de uma maneira que seja constitucional e legal, e que não prejudique as pessoas que realmente necessitam, eu acredito que esse projeto tem que voltar e que não vai ter problema de economia de água, de coisa não. Quem costuma gastar pouco, gasta pouco mesmo. Isso aí não tem problema, não. Obrigado, seu Zé. Em contrapartida, não se pode falar em economia, agora falando em números aqui da nossa cidade. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, José Bonifácio, a média de consumo por habitante por dia, em 2007, no primeiro dia que foi feito esse cálculo, cada habitante consumia, em média diária, 212,9 litros.
e hoje consome 271,4. Então, um aumento de 30% no consumo por habitante de 2007 até hoje. No Brasil, a média é de 150 litros. Ou seja, o consumo hoje aqui em Bonifácio é quase o dobro do razoável daquilo que se vê no Brasil. Isso são números www.snis.gov.br. Busquei informações também de dados que esse bônus contra o desperdício isenta 36% do pagamento em nossa cidade. Essa legislação municipal criada há 10 anos teve adesão tão significativa da população que começa a causar prejuízo ao sistema de distribuição. Moradores não têm qualquer problema de abastecimento. Destaco a Prefeitura, que atendeu também nosso pedido, né, seu Zé, Chioca, todos os vereadores, com a instalação de novos poços, Zé de Almeida, Terra Nostra, Polo Industrial 2, para resolver os bairros que faltavam água. Então, nossa cidade também destacamos que não temos problema de abastecimento. O que essa Câmara sempre cobrou em relação à inadimplente, né? E realmente interrompeu o fornecimento para quem não paga. Nós vimos aqui nos nossos relatórios donos de lavadora aí que lavam carro que também não pagam água. E a gente cobrou a ação da Prefeitura para que isso fosse feito e a Prefeitura fez. Muito obrigado à Prefeitura. Se eu falar mais coisa aqui, eu vou estar repetindo aquilo que o Aldo falou e o lindo texto e correto do vereador Dilma. Então, o assunto da água, nós temos que ter responsabilidade, vamos pensar daqui a 30, 40 anos. Vivemos uma realidade, vivemos aí uma prefeitura que vive, segundo um relatório que tenho aqui, R$70 mil por mês de prejuízo. Vezes 12 meses, 840 ao ano, vezes um mandato, vezes 4 anos, chegamos a mais de 3,5 milhões de prejuízo a um sistema de água. Questão de responsabilidade, de gestão, de cobrar inadimplente para que essa conta seja equilibrada. E todos nós ficamos conscientes que, além da isenção, temos também a inadimplência, que é um câncer no nosso município. E a interrupção, quando a gente não fala cortar água, a interrupção do fornecimento, né? Daí, para a gestão, a responsabilidade, que a conta é grande. Se a Prefeitura tem que pagar isso, a qualidade do serviço vai diminuir, isso é natural. Entrando no assunto, iluminação, que está aí, queria passar aos senhores, uma grande palhaçada do governo federal. Eu fui na Prefeitura de Rio Preto. A Prefeitura de Rio Preto entrou na Justiça e perdeu. A Prefeitura de Rio Preto não queria assumir o serviço da iluminação. Lâmpada, o vidro da lâmpada, né, que faz a proteção, a carcaça onde vai a lâmpada, o braço, o relé de acionamento noturno, né, e também o reator. Rio Preto perdeu na Justiça e a Justiça ainda fala aqui. A Justiça indica como um dos caminhos para o município não ter o prejuízo financeiro, né, que ela assuma e cobre o serviço através da CIP. A própria Justiça determina isso. Então, o governo federal passou para o município. E o prefeito tinha que passar para a gente. Ou a gente ia falar, o prefeito nem passou para a gente. Ele teve que passar. Mas eu abro uma questão aqui, ó. Se a prefeitura terceirizar, tem um método da CPFL, que ela terceiriza pela quantidade de postes. E a empresa terceirizada tem 4 mil postes na nossa cidade, um pouco mais. Ela cobra pelos 4 mil postes, pela revisão, pela manutenção, né, pela atenção diária. Ela não cobra pelo trabalho feito. Dou uma sugestão, por que não a prefeitura? Então, a prefeitura vai ter que assumir o serviço. A dona do sistema é a CPFL, mas quem vai assumir a partir de 1º de janeiro é a nossa prefeitura. Não tem sombra de dúvida. Justiça Federal assim determinou. Ninguém da gente queria. Então, deixo como sugestão. Nilson tem uma vivência extraordinária. Estou vendo aqui o Valmir, que já trabalhou na CPFL. Conversei esse assunto
alguns minutos com a Josi, falei muito com o Dilma esse assunto, falei lá com o Luiz Antônio quando ele veio aqui. Mas temos realmente que terceirizar ou temos, Nilson, condições de ter 2 funcionários dentro da prefeitura? Se eu tenho uma média mensal de 3% desses postes que dão um problema, se eu tenho 4 mil, 3%, 120. Então, temos todo mês 120 postes no município, dentro da cidade, Machado e Santa Luzia, que vão apresentar esse problema. A prefeitura vai ter que ter o profissional capacitado e o caminhão MUC, que é um sonho também, né, Dilma? Né, Choca? Dos nossos funcionários que fazem um trabalho de energia na cidade. Quando a gente vê eles ali na Avenida Joaquim Moreira, por exemplo, eles fazem escalonamento naquelas escadas para poder fazer manutenção, e a gente sempre viu isso. É o nosso sonho, por questão de segurança. Até o Zaru, grande técnico, foi vítima, né, da energia elétrica. É um assunto muito sério. E que nós queremos preservar os nossos companheiros, nós profissionais do setor. Então, será que temos condições de ter 2, 3, isso inclui folha de pagamento? O que isso vai custar? Está na hora da gente pensar, vai ter que terceirizar ou vamos ter que colocar 3 profissionais dentro do sistema? Temos para fazer essa manutenção. 120 postes mensais, Cássio? Dividido por 30 dias, 4, 5 postes por dia. Essa é a minha conta. De acordo com os números de porcentagem passado da CPFL de manutenção mensal. Chega a 3, 4, 5%. Em época de tempestade, números variam. Agora que não está chovendo, os números diminuem. Então, são essas sugestões que temos que estar atento. A prefeitura vai assumir. Culpa do governo federal que cada um dos senhores saiba disso. Não porque o prefeito quer. Não porque nós queremos. Questão da contribuição de R$ 4,90. É aquilo que eu já falei, todos falaram. Brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Não é só mais R$ 4,90, não. É tudo aquilo que já paga. Então, a gente tem que refletir que a nossa prefeitura vai ter que assumir mais outra despesa. Então, pensemos com responsabilidade, cada um dos senhores reflitam o que é e cada número aqui citado, né? Um assunto de responsabilidade. Não sabemos o futuro daqui a 30 anos de como vai ser a água, o que nosso lençol aqui embaixo ainda pode oferecer para a gente, né? Quando foi feito esse projeto, era era um bônus realmente contra o desperdício e também pela conscientização do uso correto. E assim continuemos, né? E vamos cada um pensar da maneira correta, né? Quanto à questão da água e quanto à questão da energia. Agradeço muito os senhores de estar aqui para a gente fazer um bate-papo de uma maneira consciente e da onde vêm os problemas, finalizando, da energia elétrica também. Convido o vice-presidente Fábio Peon a ocupar a presidência para que eu possa falar na tribuna. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão. E com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Cássio Galo. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, público aqui presente, todos os ouvintes da Rádio Vale Tietê, internautas, mais uma vez, boa noite. Primeiro, é preciso lembrar que nenhum prefeito aprova lei. Porque as leis, todas as leis que existem no município são aprovadas por essa Câmara Municipal. O prefeito apenas sanciona a lei. Por isso que é importante escolher vereadores conscientes que tenham discernimento para discutir as questões mais importantes e que vão mexer no bolso de cada cidadão desse município. Esses 2 projetos só viraram polêmica e só estamos aqui hoje porque nós tivemos essa consciência de provocar uma audiência pública onde era para que nós ouvíssemos a voz do povo, ouvíssemos as vozes da rua, porque nós somos os representantes da população. Então, é dever nosso,
representá-los, ou seja, fazer a vontade popular prevalecer. E no ano passado foi mandado esse projeto de lei, criando a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, pois a Prefeitura iria ter que assumir já em 2014 essa manutenção das trocas de lâmpadas. E teve uma caminhada a Brasília, dos prefeitos de municípios de até 50 mil habitantes, e conseguiram prorrogar para 2015. Então esse projeto está desde 2013 aqui. Ele veio no final do ano passado. Queriam que fizéssemos uma sessão extraordinária, votasse no meio da tarde. Inclusive, ninguém ia ficar sabendo. E nós tivemos a responsabilidade de não colocar esse projeto no meio de uma tarde de qualquer dia do mês de dezembro do ano passado. Tivemos, sim, a coragem e a responsabilidade de provocar essa audiência pública que fizemos há mais ou menos 10 dias atrás, para ouvir a população, a sua opinião. E nós também pudemos dar a nossa. Pois bem, a princípio, veio uma proposta de R$ 9,00. E nós questionamos, por que R$ 9,00? E lá tinha o custeio de uma empresa que seria terceirizada e tinha R$ 69 mil de energia das praças públicas, do passe municipal, das escolas, das creches, enfim, toda a energia que a prefeitura paga. E estava incluído lá como custo, e dizendo que esses R$ 9,00 ia cobrir esse custo. E nós questionamos, fomos à prefeitura, todos os vereadores, fizemos reuniões com os assessores, com o prefeito, e dizemos o seguinte: por que está colocando essa energia pública, sendo que todos nós já pagamos essa despesa? Ela não é uma nova despesa. Ela é uma despesa que já existe, a gente já paga imposto para isso. Pois bem, aceitaram esse entendimento. Retiraram o projeto e mandaram a nova proposta no valor de R$ 4,90. Pois bem, aí arredondando para R$ 5,00, porque se for aprovada, logo virando o ano, já vai ter a correção monetária, já vai para 5. Então, veja bem, viria R$ 5,00 por mês na conta de energia de cada residência. São R$ 60,00 por ano. Para quem tem terreno, também viria os R$ 60,00 no IPTU, segundo o projeto de lei aqui. Então, imagina só um terreno que paga-se aí R$ 200,00 por ano de IPTU. Viria mais R$ 60,00. Só aí já é 30% de aumento. Aí vem o aumento do ano que vem, que está previsto aí, já falaram aqui, 15% a 30% também. Então, olha onde vai os R$ 4,90 e os R$ 5,00. Não é só R$ 5,00 por mês, é muito mais que isso. Aí vem aqui, como o Dilma falou, se eu não me engano, nós vamos divergir no índice. Eu ouvi 35%. Já está autorizado, após a eleição, estão segurando por questões eleitoreiras, um aumento na energia. Porque nos iludiram ano passado que essa taxa ia ser criada, mas a CPFL ia diminuir essa inversão, né? Ia passar para a prefeitura e a CPFL ia tirar. E isso é uma grande enganação, porque agora, depois da eleição, já vai ter 35% de aumento. Já está autorizado pelo governo federal. Segundo os maiores economistas do país, nós vamos ter, próximo ano agora, de 20% a 25% no valor do combustível. Então vai somando tudo isso, vai somando. Aí, apresentaram nessa proposta dessa lei os custos da manutenção. Eles dizem o seguinte, que vai se gastar em torno de 55, 58, vamos arredondar para 60 mil por mês com essa manutenção, contratando uma empresa terceirizada. 60 mil por mês, vezes 12, dá 720 mil no ano. Agora, a previsão orçamentária, que em 2013 era 75 milhões, em 2014, 78 milhões,
De 14 para 2015, vai para 86 milhões a arrecadação do município. Ou seja, vão aumentar 8 milhões de reais a arrecadação do nosso município. Aí nós perguntamos, por que criar taxa então? Por que criar contribuição de iluminação pública? Nós já vamos pagar muito mais imposto, a arrecadação vai aumentar, não tem necessidade de criar essa contribuição de iluminação pública. E o que faltou também nesse momento? Falta de planejamento. Sabendo que 2015 nós vamos ter que assumir a troca de lâmpadas, o que a prefeitura tinha que fazer para querer economizar e não gastar mais? Teria que, nesse concurso público agora, ter colocado alguns cargos de eletricista para contratar funcionário para a prefeitura. Porque vai se gastar muito menos com isso. Aí alguém pode perguntar, mas a folha de pagamento está estourada. Está estourada, sim. Por que tanto assessor que temos aí? Quase 40? Para que tudo isso? Se reduzir 3, contrata 3 eletricistas. A matemática é exata. Ficaria, eu acredito, menos que a metade do custo de terceirizar por uma empresa. Deveria-se ter planejado para esse ano uma compra de um caminhão para levar as pessoas lá no poste, lá. Tem um caminhão adequado para isso. Assim como tem a CPFL. Portanto, essa terceirização de serviço é mais gasto. Então, precisa-se agir com mais inteligência e tentar economizar um pouco mais para haver um maior entendimento de que não precisa se criar essa contribuição de iluminação pública. Portanto, não vejo necessidade nenhuma de criar mais uma taxa para a população pagar. Nós trabalhamos, segundo o SEBRAE, como disse o Dilma aqui também, em torno de 150 dias no ano para se pagar imposto. Nós pagamos imposto na energia pública em torno de 45%. Pega lá, tem ICM, tem um monte de imposto lá. Vai no supermercado hoje, todos os produtos que a gente compra está embutido em imposto. Gasolina, tudo que a gente compra. Então, tem um cálculo médio aí de 150 dias que o brasileiro tem que trabalhar para pagar imposto. Portanto, para ficar bem claro, que muitas vezes, como presidente da Câmara, a gente não vota, só vota quando empata. Eu quero deixar também a minha posição, que sou contra a criação da taxa dessa contribuição de iluminação pública. E peço para todos os vereadores que votem contra esse projeto e pensem no povo de José Bonifácio. Agora, a história da água. Projeto de lei número 19, que quer acabar com o fim da isenção de quem consome até 10 metros cúbicos de água. Pois bem, foi aprovada uma lei aqui, nesta Câmara Municipal, pelos vereadores do ano de 2006. Desculpa, 2004 para vigorar em 2005. E foi aprovado por esta Câmara Municipal. Pois bem, na época, eu conversei com um funcionário público essa semana, perguntando para ele que conhece na prática, da época, como que era na época. Na época, muita gente, por falta de consciência, pegava a mangueira e lavava calçada, lavava a rua, ficava conversando com o vizinho com a torneira ligada, enfim, não tinha-se muita consciência do desperdício de água. Pois bem, os poços esvaziavam rapidamente, as bombas eram 24 horas funcionando. E criaram essa alternativa dessa lei, e que foi muito boa naquele momento. E as pessoas começaram a se conscientizar e economizar água por causa dessa lei, para economizar gasto também. Alguns não tiveram essa consciência até hoje, mas muitos tiveram. Então, essa lei tem dado resultado. A gente percebeu também, percebeu não, na verdade, quando chegou esse projeto aqui,
em junho, agora, antes da gente entrar em recesso. Durante o recesso, dia 11 de julho, eu fiz um pedido, um ofício, um requerimento ao prefeito, pedindo a relação atualizada das residências que têm isenção de pagamento de taxa de água e esgoto, com consumo até 10 metros cúbicos, segundo a lei de 2004. Agora eu vou ler a resposta que eu tive de como que é que nós estamos sendo tratados por administração pública. Vou resumir um pouco aqui. De acordo com as informações do chefe de serviço de água, senhor fulano de tal, não existe lista de residências que possuem isenção de taxa de água atualmente, visto que não é lançada quando a unidade não consome até 10 metros cúbicos. Ponto. Em média, são 3.000 unidades, dentre elas comércio e indústria. Essa foi a resposta que eu tive para poder analisar o projeto. Muito interessante, né? Aí, nós fizemos audiência pública. 100% das pessoas que usaram a tribuna livre foram contra esse projeto. 100% dos vereadores que usaram a tribuna naquele dia, contra o projeto. Aí começou a movimentação. A prefeitura chamou alguns vereadores, chamou alguns empresários, chamou alguns presidentes de entidade, pessoas de formação de opinião, formadores de opinião. E soltaram uma lista, que eu consegui ela com colegas vereadores, dizendo quem consome até 10 metros cúbicos de água por mês. E a informação que veio no ofício, falaram que era em torno de 3.000. Veio, como disse o Dilma, estou repetindo um pouco aqui, porque o seu discurso foi muito bom. Veio a televisão aqui, a Bandeirantes, e um dos secretários do prefeito falou que eram 3.900 pontos. Olha que divergência. E agora saiu uma lista aqui com 2.500 pontos. Pois bem, o que eu fiquei um pouco indignado não foi da lista, foi de ficar apontando nomes de pessoas conhecidas aqui em José Bonifácio, que todos nós conhecemos, que têm condição de pagar água. Só que eu acho que estão subestimando a nossa inteligência. Eles estão falando que o fulano de tal, que tem imobiliária, por exemplo, tem várias casas de aluguel, não paga água, porque não consome. E é uma grande mentira, porque quem não está consumindo água são os inquilinos, não é o dono da casa que está o nome aqui. Eu tenho vários nomes aqui que o cara não mora, que a pessoa não mora na casa. É tudo inquilino. Certo? Muitos nomes aqui. Pessoas com 3, 4 nomes. Eu tenho um parente aqui também, que é um salãozinho que não está alugado. Certo? Não está pagando água nesse mês aqui porque não está alugado. Se tivesse, talvez pagaria. Tem um outro salão aqui, que é loja de roupa. Está no nome da pessoa. A loja tem condição de pagar, sim. Até concordo que deveria pagar. Ao mesmo tempo, as leis, elas têm que ser para todo mundo. E o projeto que veio aqui, a lei, ela já dá direito para quem tem Bolsa Família, para quem tem renda cidadã, para o pobre, para o médio e para o rico. Para todas as classes sociais. E esse projeto que veio, já foi falado aqui que é inconstitucional. É inconstitucional por quê? Eles estão querendo deixar só para quem tem Bolsa Família e renda cidadã. Então estão fazendo uma lei para uma classe social. E isso é ilegal, é inconstitucional. Ou a lei é para todo mundo, ou é para ninguém. Certo? Então esse é um dos motivos também da contrariedade de muitos vereadores aqui. Estão querendo melhorar a arrecadação do município. Agora, para se melhorar a arrecadação do município, não precisa de taxar o povo. Na minha opinião, precisa de políticas públicas, políticas industriais, políticas de geração de emprego, para aumentar a arrecadação. Políticas públicas de incentivo ao turismo regional. E tantas outras que poderia citar nesse momento. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso polo industrial. Esse terreno foi comprado, se eu não me engano, 2000 ou 2002.
Passou por uma administração, está aqui o ex-prefeito Celso, fez pouco pelo polo industrial. Passou o outro prefeito, fez um pouco também pelo polo industrial. E agora está na mão desse prefeito para fazer pouca coisa para ver se inaugura esse polo industrial. Esse polo industrial, gente, na minha opinião, se tivesse firmeza, objetivo, critério, se quisesse priorizar essa política pública de industrialização, se faz num mandato só. Já são 12, 13 anos. O polo industrial ainda não foi inaugurado. Então falta, já imagina se fosse feito lá em 2003, 2004. Quanto de renda que tinha aumentado aqui em Bonifácio, tanto de imposto que tinha aumentado. Nós estávamos muito melhor do que hoje. Por exemplo, em 2006, foi cometido o maior crime contra a juventude bonifaciana. Extinguiram a FEPRO, que é a nossa guarda-mirim, que deu oportunidade para muitas crianças. Muitos adolescentes estão hoje aí no mercado de trabalho, são pais de família, fizeram faculdades, fizeram pós-graduação, por causa da FEPRO, porque passaram pela guarda-mirim. E hoje, de 2006 para cá, são 8 anos. Nós estamos colhendo o fruto desse crime aqui, que é o dependente químico. Mais especificamente, aquele que consome crack. Essa juventude não está tendo oportunidade porque acabaram com a FEPRO. E até hoje não voltaram a criar. Nós precisamos urgentemente criar uma guarda-mirim, José Bonifácio. Isso são políticas públicas para melhorar a vida do cidadão, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar arrecadação do município. Nós não precisamos de criar taxa nenhuma. Não tem necessidade. E com relação à água, nós precisamos discutir melhor, fazer novas propostas e não mexer nessa lei que vem dando certo, porque ela incentiva, sim, a economia de água. Precisa se cobrar inadimplentes, como foi dito aqui. Fazer com que quem gasta mais água pague mais por isso. Precisamos discutir um pouco mais com a sociedade e não engolir um projeto inconstitucional aqui nessa Câmara. Precisamos, na verdade, melhorar a administração pública, a gestão pública. Precisamos, de fato, um novo jeito de governar. Muito obrigado. Reassume a presidência o vereador Cássio Galo. Terminados os oradores, coloco à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar sobre a matéria a ser votada. Fabrício Ferro Moreira, líder do PSL. Dispenso. Dilmo Rezende Carvalho, líder do PSD. Dispenso. Paulo Roberto Chioca, líder do PPS. Dispenso. Fábio Marcelo Peão, líder do PMDB. Dispenso. Rafael Claudemiro Nisato, líder do SDD. Dispenso. Aldo Roberto Stefano, líder do PSB. Dispenso. Não havendo mais líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, daremos início agora à ordem do dia. Em votação única, projeto de lei número 30/2013, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública prevista pelo artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Dilmo Rezende. Não. Fabrício Ferro. Não. Gumercindo Assola. Não. José Fachin. Não. Paulo Chioca. Não. Fábio Peão. Não. Rafael Nisato, não. Aldo Stefano. Não. Votado, o projeto foi rejeitado por 8 votos não, nenhum voto favorável. A microfonia vem da onde? A microfonia vem do seu? Em votação única, pedido de devolução
do projeto de lei número 19/2014, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre concessão de isenção de taxa de água e esgoto a usuários de consumo igual ou inferior a 10 metros cúbicos e dá outras providências. Dilmo Rezende. Não. Fabrício Ferro. Não. Gumercindo da Sola. Sim. José Fachin. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fábio Peão. Sim. Rafael Nisato, sim. Aldo Stefano. Sim. Votado o pedido de devolução foi aprovado por 6 votos sim e 2 votos contrários. Terminada a ordem do dia, daremos agora início às explicações pessoais. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador José Fachin. Senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes da rádio, internautas, antes eu gostaria de agradecer o senhor prefeito por entender aquela indicação que a gente fez na semana passada, onde, quanto ao valor da terra nua, setor rural, né, que foi uma instrução normativa da Receita Federal de 5 de novembro de 2008, aqui diz: o município deverá informar os valores da terra nua por hectare para fins de atualização do sistema de preços da terra da Receita Federal do Brasil, e que este valor foi fixado pela Prefeitura em R$15 mil, porém, é um valor muito alto para que fosse cobrado esse imposto. Então, portanto, esse valor de R$15 mil implicaria imensamente no aumento do imposto do ITR, que seja o Imposto Territorial Rural, também para aquele da CNA, aquele sindicato patronal que os agricultores, os proprietários rurais pagam e que não é barato. A gente sugeriu para que viesse para R$9, para equiparar com as outras cidades da nossa região. Foi feito uma simulação ali e que eles vieram para R$10. Já melhorou bastante. Os agricultores, ou seja, os produtores rurais, agradecem, que assim mesmo ainda vai dar um reajuste de mais de 50% ou mais. Mas da maneira em que estava, seria até 300%, 400%. Então, portanto, eu agradeço por ele ouvir essa reivindicação justa. Portanto, isso aí já se torna realidade, veio para R$10. Também gostaria de dizer aqui daquela indicação que eu havia feito na semana passada, solicitando do Poder Executivo a instalação de computadores no Clube da Terceira Idade, para que os associados tenham acesso à internet, e outros benefícios, né, que traz essa modernidade, como diz, né? A gente conversou e vem conversando, porque não adianta só fazer indicação, mas sim ir lá conversar para que isso aí se torne realidade. Então, eles estão vendo e que com certeza será instalado isso aí lá na terceira idade. Quanto aqui sobre a água, foi dito pelos vereadores, eu não vou repetir, mas 2 medidas que teriam que ser tomadas pelo Poder Executivo. É um pouco antipolítica, como diz, mas o que vai fazer? Tem que fazer. A primeira é cobrar os inadimplentes, porque aquele que não pode pagar, com certeza, quando for cobrar ele vai justificar o porquê que ele não está pagando. E aquele que não tem condições financeiras, a prefeitura tem essa possibilidade, através do Fundo Social, de isentar esse cidadão ou essa família. E também elaborar um projeto de lei que penalize aqueles que desperdiçam água. Eu já falei aqui na sessão passada que há poucos dias eu fui na cidade de Rio Claro, na casa de um compadre meu, que fazia muitos anos que eu não via ele, e é repetitivo, porque eu disse outro dia, mas vou dizer de novo.
Ele falou assim, ó, eu tenho umas plantinhas ali na frente e eu tenho que pegar um balde com água e jogar de noite lá, porque a multa é R$600 quem estiver jogando água até no jardim na frente ou lavando calçada. Eles vêm com a máquina fotográfica, existe a lei. A máquina fotográfica fotografa a casa, vê o cidadão lavando ali, não tem barriga me dói, como diz, a multa vem mesmo, R$600. Então, eu acho que a maior economia que se faz é mexendo no bolso da pessoa. E, como foi dito aqui pelo Fábio, a nossa cidade gasta acima da média nacional. Então, portanto, acho que nós temos possibilidade de gastar menos. Então, portanto, não é bicho de sete cabeças, não. A gente, quando vai abrir uma torneira, você usa o necessário e não ficar conversando, escovando o dente, a água caindo ali. Então, acho que nós temos que ter consciência que a água está cada vez mais escassa no mundo. Não é só aqui em Bonifácio, não. Em todo lugar. E eu gostaria de só comentar uma coisinha aqui sobre a energia, para vocês verem o que é esse governo federal nosso, hein? Isso aí é uma... Vou falar a verdade, viu? Acaba com o Brasil. Que é o seguinte, em 2012, aliás, em outubro de 2013, foi o último mês que eu paguei energia por inteiro, da minha pequena propriedade, mas eu gasto até bastante, porque eu não tenho outro jeito, tem que gastar. Veio R$675 de energia. Isso aí foi até o mês de outubro de 2013. A partir do mês 11 de 2013, aí ela já veio com desconto e grande para nós. Mas isso aí foi tudo coisa eleitoreira lá. Tudo bem. Aí eu vou pegar a atual, que eu paguei esse mês agora. O valor total era R$792. Ela veio com 39% de desconto. Eu paguei 477, então descontaram aqui R$315. Isso aqui, eles obrigaram as concessionárias a dar esse desconto para os usuários, ou para aqueles consumidores, né? Eu estou falando no meu caso, que eu falo e provo aqui que é a realidade. Mas aí eles penalizaram as concessionárias. As concessionárias são a CPFL, a Eletropaulo, a CESP, tem outras aí. Então, eles ficaram com a corda no pescoço, ou então passaram a ganhar menos. Aí eles têm poderes, né? Foram lá, apertaram a presidente lá, ou a sua equipe, ou o setor lá que seja. Aí eles falaram, vamos jogar isso aqui em cima dos municípios, alguma coisa, né? Que toda essa manutenção que vocês dão nos municípios, aliás, na cidade, essa troca de lâmpada, essa manutenção de energia das ruas e tal, vamos passar para os municípios, que eles que se viram. Deve ter sido mais ou menos assim. Então eles tiraram o peso das costas das concessionárias. Isso aí foi goela abaixo. Mas isso aí foi tudo politicagem. E com isso, a gente ficou beneficiado, mas o município que paga o pato. Seja quem for o prefeito. Daqui 2 anos não é mais o Edmilson, é outro prefeito. E não é só José Bonifácio, como o vereador Fábio disse. São todas as cidades do Brasil. Então, portanto, isso é uma vergonha que estão fazendo. Eu acho que se eu gastei R$792, eu pago por isso aí. Tem um X de quilowatts aqui, mas tem 39% de desconto. Para mim, serve para votar neles lá, com certeza, né? Mas o brasileiro é vacinado. Isso aí quanto a isso aí, não tem problema. Então, eu penso que a cada ano que passa, o município vem os encargos para que o município paga. Mas, no fundo, como foi dito, é a população que sofre mais. E com isso, se a arrecadação cai, ou se a prefeitura deixa de arrecadar, é a população que vai sofrer. Porque o prefeito não vai tirar dinheiro do bolso para fazer. Isso aqui, eu queria só... eu sou a favor, como votei a favor, de o pagamento da CIP, mas... É coisa de louco que eles põem em cima do município. Isso aí é inadmissível. Isso aí tudo é arte do governo federal, que ele só pensa em arrecadar. Povo que se vira. Então, 99,9% dos municípios já passaram essa cobrança para os moradores ou para os usuários. José Bonifácio, até agora, então, o povo está de parabéns, que os vereadores
rejeitou. Mas o prefeito, ele me disse hoje, eu tinha a obrigação de mandar, porque chega o dia da manhã, eles vão, o Ministério Público, a Justiça vai me cobrar o porquê que eu não estou repassando para o cidadão. Então, ele teve que mandar de qualquer maneira. A gente conversou até para que fosse retirado, então ele falou, não posso fazer isso aí. Eu tenho que mandar, porque para mim se ficar amparado o dia da manhã, senão eu posso sofrer consequências. Então é isso aí. Não estou aqui defendendo o prefeito, não estou ganhando nada para defendê-lo, não. Mas o que eu estou sentindo, o que eu vi, foi isso aí. Então, portanto, isso é realidade. Esse negócio da conta de energia e tal, as coisas estão vindo só para o município arcar com as consequências. No entanto, o FPM já diminuiu bastante, o ICMS também para o município, esse ano já dizem que diminuiu 3 milhões, então a coisa está feia. Gente, o que eu tinha a dizer, meu tempo está esgotando, obrigado e boa noite. Usará a tribuna, explicações pessoais, por 10 minutos, com a par de 1 minuto, o vereador Fabrício Ferro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao público presente aqui, boa noite. Eu votei não contra a contribuição de energia, porque, como todos os vereadores falaram aqui, chega de pagar imposto. Além de mais, o senhor presidente falou assim que a prefeitura tinha que comprar um caminhão MUC. Só ele fazer um ofício, mandar para a Receita Federal, aqueles caminhões que são presos por drogas, pneus, que fica tudo no pátio da Receita Federal, quando o município, quando pega um deputado federal, faz um ofício para lá, a Receita Federal doa o caminhão, doa o carro, doa o ônibus, porque na outra gestão foi ganhado 3 ônibus, foi ganhado mais de 5 carros, estão aí na rua hoje usando, a população usando, os funcionários usando. Então, só fazer um ofício lá para a Receita Federal que o governo dá o caminhão e de graça. Depois, só fazer as manutenção adequada e aí já pode pôr para trabalhar. Então, não vai ter gasto, bem dizer, quase de nada. Para que comprar um novo, que lá no pátio tem novos e muitos novos lá. O negócio da água, eu e o vereador Dilma votamos não para devolver o projeto. Na minha opinião, eu acho que não tem que mudar mais nada naquele projeto. Você vai mudar o que no projeto? Se fala que vai cobrar só do comércio, infringe a lei federal, inconstitucional. Então, para que pensasse antes de mandar o projeto para cá? Eu votei não, porque eu não queria que o projeto voltasse à mão do prefeito, para votar de novo não, para acabar esse negócio para deixar os 10 mil litros d'água. E esse projeto seja engavetado, aí ele ia pôr só o ano que vem, aí se ele quisesse. Então, eu votei não por causa disso. Para não devolver o projeto, ia votar não, para votar não, para não tirar os 10 mil litros de água que a população tem. Eu quero falar aqui a respeito dos funcionários públicos, vi que tem bastante gente. Eu fiz 2 indicações esse ano, pedindo aí um reajuste salarial do mínimo de 10%. Pedi para o seu prefeito que gastasse menos em festa, para que se chegasse o final do ano, desse aumento digno. Até agora o seu prefeito não me deu a resposta. Briguei o ano passado, o chefe de compra, o seu Lira, falou que ia comprar os uniformes para todos os funcionários públicos. E até hoje não foi comprado. No começo do mandato, ele falou que já estava correndo atrás para fazer a licitação, que já tinha dinheiro em caixa, como sobrou mais de 3 milhões em caixa, e não comprou os uniformes dos funcionários do ano passado, no ano de 2013. Esse ano eu questionei no começo do ano de novo, ele falou que ia comprar, e até hoje nada. Vamos saber. Deve ser lá para o mês de agosto de Deus que vai comprar. Outro projeto também, que nós votamos nessa Casa de Leis, era a construção dos campos sintéticos, que era um bairro da Santa Maria, Cacetari e Vitoriano. Falou que
acho que até antes da aniversário da cidade, os campos iam estar prontos. Nada. Falou que antes de agosto ia estar pronto. Nada. Nós estamos no meio do mês de setembro. Para o final do ano, falta aí 3 meses. E em 3 meses, acredito que não faz esses campos. Será que vai deixar para o ano que vem? Nós deixamos no orçamento mais de R$400 mil para fazer esses campos. O povo está cobrando eu. O povo da Santa Maria está cobrando eu. O povo do Cacetar está cobrando eu, porque eu falei nessa tribuna, como vários outros vereadores, o Rafinha e o Cássio falamos, que ia fazer esses campos. E ele está falando que vai ficar só na promessa. Vereador Rafael Nisato pede a parte concedida. Eu acho que essa cobrança é muito importante, vereador, realmente. Afinal de contas, foi uma emenda que essa Casa de Leis fez, e a gente fez, todos os vereadores aprovaram. E a gente que anda bastante pelos campos de nossa cidade e vê o déficit que a gente tem de campo de futebol, e os amantes de futebol da nossa cidade nos cobram sempre, a gente precisa realmente ver com carinho. O Lira, há 1 mês e meio atrás, me falou que a gente ia fazer uma reunião, e até agora ainda não convocou a gente para essa reunião, para que seja mudado, para que seja adequado algumas coisas na lei, e dizer que a gente está esperando, que a gente não vê a hora, e que, se preciso for votar e aprovar e adequar alguma coisa na lei, que a gente está aqui prontamente esperando para que possa ser votado, ser revisto e ser aprovado, e que esses campos sejam construídos o mais breve possível. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, pelo apoio. E ficamos aí à esperança dessa construção desses 3 campos sintéticos aí para os moradores. Novamente vou cobrar aqui nessa tribuna um problema a respeito da quadra do Jardim Carlos Cacetar. Hoje, os moradores de lá os pombos que ficam naquela quadra. E até hoje a prefeitura não tomou nenhuma iniciativa. Por quê? Os pombos ficam lá, fazem seus ninhos, suas fezes caem tudo no meio da quadra. Aí chega de tarde, vai as criancinhas brincar de vôlei, brincar ali de jogar bola, descalço. O que acontece? É perigoso pegar a doença do pombo. Como aquele locutor, o Asa Branca, passou esses dias na TV Record, o senhor Geraldo Luiz fazendo a entrevista, ele com a doença do pombo. É uma doença séria, grave, e a prefeitura até hoje não tomou devidas providências. Quando eu fui procurar os responsáveis, foi no mês de maio. Falou que ia iluminar a quadra, ia pôr umas telas lá para tirar os pombos dali. E até hoje nada. Será que vai esperar uma criança ser contaminada por vírus do pombo, aí depois que a prefeitura vai tomar iniciativa? É mais uma coisa triste acontecendo na nossa cidade. Os moradores, as crianças, os adolescentes querendo usar uma quadra esportiva que foi feita na época do ex-prefeito Celso, que está parada aí, porque tem os moradores que são os pombos. E o pessoal, muitas vezes, as mães não deixam, por causa de medo de pegar essa doença, que é facilmente contaminável. Se a criança tiver um cortinho na sola do pé ali, é perigoso aí pegar essa doença. Fiz uma indicação também, que fui atendido, a respeito da iluminação beirando o córrego do Minerva, ali da rua 13 de maio, ali da antiga Rua do Sapo. Os postes foi colocado pela administração passada, e hoje, mais uma indicação desse vereador foi atendida, depois de vários dias questionando aquele problema. O pessoal ia trabalhar na Minerva, não tinha os postes, mas os postes não estavam ligados, e agora a iluminação está totalmente legalizada, tudo pronto. A indicação feita para esse vereador, pronto. A quadra da Primavera, que era uma quadra também crítica, mas lá não tem pombo, só estava crítica com alambrados, tudo quebrado, não tinha pintura da quadra, os gols tudo quebrado. Hoje, essa semana passada, a prefeitura foi e fez um mutirão lá, arrancou tudo aquele alambrado velho, pôs tudo novo,
fez a pintura da quadra, tem iluminação na quadra. Então, uma área de lazer aí para os moradores do Primavera e Primavera 2, totalmente reformada. Então, esperamos aí que o seu prefeito faça a mesma coisa que fez no Primavera, faça no Cacetari. No momento é só, convidamos a toda a população que está presente hoje para sexta-feira agora, show de prêmios na Barraca de Festas da São Valentim, na Saudade, e no domingo, dia 21, Porco na Brasa, leilão de gado na Ponte Torta. Muito obrigado, obrigado à população que veio prestigiar essa sessão de hoje. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a par de 1 minuto, o vereador Aldo Stefano. Mais uma vez, meu boa noite. Já falei aqui anteriormente, mas nós vamos continuar questionando o Executivo a respeito do IPTU, para que mande uma lei para cá alterando a lei atual. Não é compatível com a população, aumento de 30% para o ano que vem para terrenos e mais de 15%, 16% para casas. Então, nós estamos esperando que o Executivo mande uma lei para cá alterando o projeto atual, e vamos continuar cobrando. Fico feliz, seu Zé, em saber que o Executivo teve o bom senso, seu Zé não se encontra. Desculpa, seu Zé está aí sim. O Executivo bom senso de mexer no valor do ITR, mesmo assim, continua alto, que o aumento vai ficar em torno de 50%, mas para 200%, mas o aumento fica em 50%, já diminuiu, que os produtores rural estranhou muito. O seu Zé fez uma indicação, parabéns, e diminuiu bastante. Tomara que tenham essa mesma iniciativa com o IPTU. Vereador José Fachin pede a parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte, mas pela pessoa responsável disso aí, por ele não ia baixar, não, pelo que eu senti. Inclusive, eu falei para ele, eu não subo mais dessa escada aqui, eu não volto mais aqui e tal. Eu estou falando porque realmente aconteceu. Aí o senhor prefeito, voltei ali, a gente conversou com ele, explicou para ele, mostrei para ele o meu ITR do ano passado e desse ano, e mostrei de outros também, aí acabou dando certo. Mas, então é por isso que, antes de se botar alguma coisa para valer, como diz, algum decreto, alguma coisa, tem que se analisar bem, né? Porque depois toca fazer isso aí, ó. Obrigado. Obrigado, senhor. Então, nós esperamos que o IPTU também, o Executivo, tenha a iniciativa de alterar, porque se houve algum erro, o Executivo, nós, vereadores, temos que ter a noção e tentar recuperar e melhorar para a população. Estamos aguardando. Uma questão também que tem chamado muita atenção, que a Prefeitura cortou todo o transporte, pelo menos até semana passada, não sei se final de semana, de ônibus e veículos municipais para transporte de alunos, de esportistas, transporte de, às vezes, as pessoas de algumas igrejas necessitam do ônibus da prefeitura, pagavam a taxa para esse ônibus rodar e levar a pessoa dentro de uma quilometragem aí estipulada, e devido à folha de pagamento estar acima do limite prudencial, foi cortado esses veículos dos munícipes. Inclusive, falou-se que a Câmara Municipal, junto com o Poder Executivo, nós não fizemos nada, não alteramos nada, e nós nem podemos fazer isso, para cortar veículos que levam esportistas, pessoas de igrejas para outras cidades. Segundo foi nos passado pela questão das horas extras dos motoristas, que tomou essa posição. É lógico que tem que voltar a folha de pagamento para o limite prudencial, porque a folha de pagamento ela pode ir até 52%, 53%, e, segundo as informações, estava em 56%. O mais triste de tudo isso é que a folha de pagamento aumentou e está em 56%. Existe muitos serviços no município que ainda estão deixando a desejar, e nós já cansamos de falar a questão da limpeza pública. Por que se chegou ao aumento, a folha de pagamento chegou em 56%,
e não foi contratado nenhum funcionário, principalmente um braçal, para a limpeza pública. Então, acho que é prerrogativa do prefeito colocar os cargos de confiança, mas acho que tinha que ser esclarecido por que a folha de pagamento tem 56%, se não foi contratado braçal ou pessoas para atuar na limpeza pública, um problema crônico da administração atual que não foi resolvido até agora. É uma vergonha, realmente, foi falado aqui, o seu Zé comentou, o Fábio também, o governo federal fez uma bela de uma propaganda a respeito da energia, dizendo que a energia ia ter corte no valor, não representou nada nas contas, e as informações são que vem aumento aí, depois das eleições, para o começo do ano, em mais de quase 30% do valor da energia. É uma vergonha o que o governo federal está fazendo, enganando a população, e agora vai vir um aumento aí de mais de, provavelmente, a gente está vendo falar em torno de 20%, 30%, é uma aberração para um país que está, segundo o próprio governo, inflação de 5%, 6%. Devia o governo estar sensibilizado e a própria população acho que deveria fazer movimentos igual foi feito em junho do ano passado. É uma vergonha querer aumentar uma energia de em torno de 30%, um país que está tão sofrido igual nós estamos passando com valores aí aumentando dia a dia. Também mandei um ofício à Prefeitura Municipal pedindo esclarecimentos da onde foi a lei que cobra a cobrança da taxa de expediente. O Executivo respondeu, dizendo que é um decreto que existe, todo ano esse decreto é atualizado. Nós vamos receber agora aqui na sessão esse ofício do prefeito, essa resposta ao ofício, a respeito da taxa de expediente que é cobrada nos carnês de IPTU. Numa reunião já no Executivo, alguns vereadores estavam presentes, nós comentamos, eu principalmente falei a respeito disso, que a taxa de expediente que vem cobrada no carnê de IPTU, água, ela já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal e é inconstitucional. E os próprios funcionários do Executivo, que trabalham ali na Prefeitura, eu não concordo, disseram que não podem retirar essa taxa de expediente, que o Tribunal de Contas pode dizer que a Prefeitura fez uma renúncia de receita. Isso, para mim, também não, eu acho que não é verídico. E se existe uma lei, o Supremo Tribunal já deu que a lei que é inconstitucional cobrar taxa de expediente, a Prefeitura dizer que o Tribunal de Contas não deixa, mas vou tentar novamente falar com o Executivo. Já consultei aqui o jurídico da Câmara. Nós, como partidos políticos, podemos entrar com uma ação de direta de inconstitucionalidade, que é a DIN, e se a Prefeitura não tomar uma providência de retirar essa taxa de expediente, que já foi julgada pelo Supremo Tribunal como inconstitucional, nós vamos entrar com uma DIN junto ao Tribunal de Justiça, para que a Prefeitura tome ciência que essa taxa é ilegal e te retire essas taxas do carnês de IPTU e da água e aonde ela está sendo cobrada. Fui questionado por alguns moradores ali da Praça da Matriz, ao redor da praça, e outras pessoas também. E esse final de semana participei junto ali de várias pessoas do Dia da Fraternidade, ficamos ali uns 2, 3 dias montando ali, trabalhando, e eu fiquei abismado com a quantidade de andarilhos, de pessoas desocupadas e pessoas também que passam por problemas sociais, drogados, que estão ali na Praça da Matriz. Muita gente, é até triste de ver as pessoas naquela situação. Algumas pessoas falam que está havendo consumo de drogas, bebida ali é demais, mulheres misturadas, fazendo necessidades na praça, constrangindo as pessoas que estão ali na igreja, na praça. Então, nós vamos falar com o setor social da Prefeitura, tem que tomar uma posição. Se o setor social não tomar uma posição, nós vamos encaminhar um ofício para a promotoria pública, e algumas pessoas me disseram que, se a promotoria falar que aquilo ali é vadiagem, tanto a Polícia Militar como a Prefeitura tem que tomar providência com aquelas pessoas que ali estão. Para isso que existe esse setor social, para isso que nós pagamos nossos impostos. Se a pessoa tiver que ser internada, que seja internada. Se tiver que ser preso por vadiagem, porque, infelizmente, a Praça da Matriz está se tornando um caos com a quantidade de andarilhos que está ali presente. E, se preciso, nós vamos entrar com ofício para a promotoria pública tomar uma posição que eu acho que não seria preciso, mas se o setor social não tomar uma providência, nós vamos questionar a promotoria pública. Para encerrar, eu não trouxe aqui a relação, parabenizar a população de José Bonifácio,
E todas as pessoas que participaram ali do Dia da Fraternidade, nós tivemos também aqui a colocação da pedra fundamental aqui na praça, que vai se chamar, ao lado da Câmara, a Praça Monsenhor Ângelo Langione. Monsenhor Ângelo, que conviveu aqui em José Bonifácio com mais de 50, 60 anos, prestando um serviço maravilhoso a essa cidade. Então, muitas entidades participaram ali do Dia da Fraternidade. Muitas, eu vou trazer a relação completa na próxima semana, que eu acho que tem que ser falado. Uma junção de várias e várias entidades, e que corte de cabelo gratuito, as entidades participaram com barracas, arrecadaram para suas entidades. Então, muito bem, o 6º ano, cada dia melhorando mais. Parabéns principalmente ao casal, a Edna e o Renato, que tiveram um grande trabalho e demonstraram um carinho especial pelo Dia da Fraternidade. No momento é só, gostaria de agradecer a todos. Acho que os 2 projetos que foram votados, o prefeito pedindo a devolução, acho que ele percebeu que o projeto não deveria ser votado, que tem coisa errada, e o projeto também da CIP foi rejeitado. Eu acho que tem que haver uma conscientização que a população já paga muito imposto, e o poder público, o executivo, tem que mostrar boa vontade de alterar o projeto do IPTU, para que a população, no próximo ano, não venha sofrer mais ainda. A questão da taxa de expediente, eu vou, se necessário, entrar com uma ação junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, para provar a inconstitucionalidade dessa lei. Muito obrigado. Convido o vice-presidente Fábio Peão a ocupar a presidência para que eu possa falar na tribuna. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos e com a parte de 1 minuto o vereador Cássio Galo. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, público presente, internautas, ouvintes da Rádio Vale Tietê, mais uma vez, boa noite. Falar 2 assuntos rápidos aqui. Primeiro, parabenizar a Igreja Católica pelo Dia da Fraternidade. Nós tivemos aí vários eventos durante esse final de semana, e o primeiro deles foi o plantio de árvores lá no Espaço da Fraternidade, na margem da Avenida Monsenhor. Foram plantadas algumas mudas pelos padres católicos. Foi um momento de reflexão do Monsenhor e também da preservação da natureza, do meio ambiente. Foi muito legal ter participado. Segundo evento, de vários, né? Estou citando aqui por ordem aleatória, o lançamento da pedra fundamental aqui na Praça do Monsenhor Ângelo Langione, que foi no domingo de manhã. Infelizmente, um pouco de falta de organização pelo poder público, porque o lançamento de uma pedra fundamental de uma obra pública tem que ter lá o nome da obra, o nome do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, né? Colocar numa pedra, né? Que é a pedra fundamental, lançamento de uma obra. E chegamos aqui, não tinha placa, não tinha pedra, não tinha nada. Nós tivemos que pegar um concretão que tem ali, que vai ser feita a praça, né? E de última hora ali, eu, o vereador José, o Aldo, tivemos que pegar a cavadeira, enxadão, abrir um buraco ali e colocar uma pedra de concreto desse tamanho, simbolizando a pedra fundamental da praça aqui do Monsenhor Ângelo Langione. Independente da má organização ou não da prefeitura, nesse evento, o importante foi lembrar da memória do nosso saudoso Monsenhor Ângelo, que está em um processo aí de canonização. Também tivemos o show católico, por uma cantora católica, que deu um público bastante grande lá na Praça da Matriz. Tivemos, no domingo de manhã, passeio ciclístico, ao qual o vereador Fábio participou, com arrecadação de 3.000 quilos de alimento pelo Rotary Club, que vai doar às nossas entidades. Então, atitude muito louvável. Parabenizo aqui o Rotary Club pela sua participação na Feira da Fraternidade. Também tivemos a Feira da Fraternidade, com a participação de várias entidades do município,
Gostaria de parabenizar todas as entidades que teve alimentação lá, a prefeitura participou com o pessoal da saúde, com assistência social. Foi muito bom a participação da prefeitura nesse sentido aqui, foi muito legal. Parabenizar o pessoal da saúde, da área social que participaram lá. Parabenizar a loja maçônica, a Caça de São João, que ficou responsável pelo corte de cabelo. Foram 220 pessoas atendidas. Participaram em torno de 30 cabeleireiros voluntariamente. Aquilo dá um trabalho danado de levar as cadeiras, levar chuveiro para lavar, porque foi feito corte, foi feito escova, foi feito chapinha. Teve uma mulher que marcou muito na nossa memória, a primeira vez na vida dela, que ela fez chapinha no cabelo, porque nunca teve condição de fazer. Então foi muito emocionante, 220 pessoas atendidas. E então tá de parabéns aí, a Dia da Fraternidade, né, comemoração 6 anos de falecimento do nosso Monsenhor Ângelo Angeoni. Tive algumas reclamações de alguns usuários da rodoviária que diz que tem muitos pombos lá na parte do telhado da rodoviária. E a questão dos pombos, eu até quero infelizmente corrigir o nobre colega Fabrício, falou de vírus, né? Mas a doença que o pombo transmite, que é a doença do pombo, é por um parasita, que é a paracocodioidomicose. É uma micose que dá no pulmão, que a gente inala, e esses pombos incomodam muita gente. Eles defecam, às vezes cai na roupa das pessoas, pode cair no cabelo, já houve casos assim, e através dessas fezes é que é transmitida a doença do pombo. Então a gente pede aí à prefeitura que tente fazer de uma maneira que esses pombos não tenham interesse de ficar na rodoviária. Tem que fechar algumas ferragens lá, porque lá eles depositam ovos também, se procriam, e ali não é o lugar adequado para eles. Então, muita sujeira na rodoviária com relação aos pombos. Eu falo hoje isso, mas provavelmente eu devo fazer uma indicação formalizada ao prefeito municipal. Quero aqui, para finalizar, parabenizar todos os vereadores, todos, sem exceção, pela participação dessa belíssima sessão que tivemos. Parabenizar a todos que estiveram aqui, que vieram prestigiar essa sessão, que vieram olhar olho no olho do seu representante, que somos nós, acompanhar a votação, que foram votações que poderiam mexer diretamente no bolso de cada cidadão, de cada família de Bonifácio, e que veio aqui fazer o seu papel de cidadania. E a gente aproveita e convida a todos que vieram hoje aqui, que venham mais vezes. A população de José Bonifácio precisa acompanhar mais os seus representantes. E nós somos os seus legítimos representantes. Nós estamos aqui pela votação que nos deram. Nós somos aqui o reflexo da sociedade bonifaciana. E nós temos o dever de honrar o voto de cada um que nos deu essa confiança. E a vinda aqui é muito importante para nós, porque a gente se sente prestigiado, a gente se sente cobrado e a gente fica mais atento e, com certeza, podemos evitar grandes erros aqui na nossa cidade, com a presença dos senhores e das senhoras, com a presença do povo de José Bonifácio. A gente sabe que tem muita gente que nos escuta pela rádio, que é muito legal também, muito interessante, e poucas pessoas que vêm pela internet, que também deveriam acessar um pouco mais. Mas a presença física aqui é muito bom para todos nós. E, então, mais uma vez, parabéns a todos pelo papel de cidadão, pelo papel democrático que nós fizemos aqui, que foi realmente fez valer aqui hoje a democracia.
A gente sabe que agradou uns, não agradou outros, teve voto sim, teve voto não, mas prevaleceu a vontade da maioria, prevaleceu a democracia. E aqui é o lugar que deve se discutir as questões mais importantes do município de José Bonifácio. Então, muito obrigado pela presença, Deus abençoe a todos, um grande abraço no coração de cada um. Reassume a presidência o vereador Cássio Galo. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será no dia 22 de setembro, portanto, segunda-feira que vem. Agradeço mais uma vez a presença de todos, agradecer a presença do presidente da Associação Comercial, que a gente considera muito essa entidade, e de todos que nos ouviram nessa noite de hoje. E dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite e muito obrigado.